Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos envolvendo essa disciplina com relação à área da biotecnologia, do que ele é capaz de fazer para atender às nossas necessidades que são espalhadas aí, né, dentro dessa disciplina. Primeiro, o que é curioso saber é o seguinte: como é que o homem consegue implantar DNA de uma espécie num DNA de uma outra espécie totalmente diferente? É uma coisa extremamente curiosa. Por exemplo, o homem, para produzir insulina, vamos assim dizer, né, dentro dessa capacidade que a biotecnologia permite isso, ele consegue isolar o DNA, né, trecho da molécula de DNA que está contido no pâncreas de um determinado indivíduo, que é responsável pela produção de insulina, e implanta esse DNA, esse pedaço de DNA, dentro de uma estrutura da bactéria, que é chamada de plasmídio, e essa estrutura da bactéria ela é tratada, né, fora da célula, depois é implantada nela, e essa estrutura começa a reagir dentro da bactéria, produzindo insulina de alta qualidade, sem nenhum tipo de processo de rejeição. Por que existe essa situação? Porque o DNA ele é padrão em todas as espécies que estão contidas no planeta. O DNA está presente na bactéria, está presente no vírus, está presente nos protistas, estão presentes nos vegetais, estão presentes nos animais, e tem uma linguagem que é universal, seguido de 4 bases nitrogenadas que você já ouviu falar: adenina, timina, guanina e citosina. Tá? Como isso é universal, então não há princípio de rejeição, né? Vamos assim dizer, nessa transferência. Agora, essa habilidade, historicamente, vai ser contada para vocês mais para frente. Como é que o homem conseguiu fazer isso, né? Como é que ele consegue cortar DNA, né, e implantar esse DNA em outro ser vivo? Então, essa habilidade nós vamos contar um pouquinho mais para frente, né? Isso também é um segredinho a 7 chaves aí, que é guardado pelos laboratórios especializados. Outro elemento que se destaca aí, né, pela descoberta, são as chamadas tesouras do DNA, e é aí que vem o histórico, né? Por exemplo, o homem conseguiu achar, né, determinados mecanismos, fruto de investigações ao acaso, porque foi uma sorte danada, né, desse elemento e uma mera curiosidade científica, e ele conseguiu achar determinadas bactérias que conseguem desativar o DNA invasor do vírus no seu interior e cortá-lo em pedaços de modo a neutralizar a invasão viral dentro da bactéria. Então, quando a pessoa detectou isso, ele chamou a atenção para esse problema, o pessoal deu um pulo, né, da cadeira e falou: rapaz, quer dizer que você está tendo a descoberta de uma bactéria que consegue enfrentar um DNA de um vírus dentro dela e conseguir desativá-lo? Quer dizer que ele tem tesoura? Que consegue desmontar, né, o DNA? Fala: rapaz, então nós vamos estar com a faca e o queijo na mão e vamos brincar de Deus, né, de poder montar e desmontar um DNA, e a partir disso nós podemos fazer. Tecnicamente, a gente pode rastrear esses elementos e fazer uma série de pesquisas implantando esse material em outros seres vivos, né? E aí esses pedaços de DNA que são obtidos de um ser vivo de espécie diferente formam os organismos que são chamados de transgênicos. Tá? Daí vem a palavra transgênicos, ou seja, são seres vivos que têm genes transferidos. Ok? Outro elemento que entra como destaque aí são as chamadas técnicas de PCR. São as técnicas que você corta o DNA em pontos específicos dele e faz com que esse trecho do DNA que foi identificado ele possa ser reproduzido em várias cópias para garantir, né, que o material que foi exaustivamente testado para verificar se o trecho cortado direitinho corresponde exatamente à estrutura que eu queira montar, não tenha nenhuma anomalia, que é o mais importante. Portanto, o trabalho é muito difícil, muito demorado, exige muita paciência pessoal, mas o resultado, meu filho, para quem conseguir fazer um negócio desse, é trancado a 7 chaves, né, que é segredo de laboratório especializado, e de acordo com a substância que você obtiver, for muito de interesse no mercado, tu está rico, né? É um dos grandes passos que a biotecnologia oferece para quem entra de sola nessa área, ok? O outro elemento que se destaca aí, que é curioso, é o chamado fingerprint, né? É a chamada impressão digital, ou dedo, né? Que finger dedo, print, no caso de impressão. É a chamada impressão digital, que é a marca de determinados tipos de elementos que são identificados, né, de cada espécie, né, na sua classificação, e é muito usado também na investigação forense. Você, quando quer, por exemplo, detectar se o sujeito envolvido num determinado assassinato, né, tem culpa no cartório, tem envolvimento no efeito dele, os vestígios de DNA que podem estar perto da vítima, né, confirmam essa situação do cara estar envolvido no assassinato ou não. É a técnica fingerprint. Okay? Então você repara que ela se estende, né, para vários lugares que é colocado.
Agora, a biotecnologia tem muito interesse, né, na reprodução de tecidos especiais, principalmente para você poder fazer transplantes, né, sem rejeição. E esses transplantes sem rejeição são obtidos através da célula-tronco, que ela pode ser previamente manipulada para que ela tenha, né, vamos dizer assim, um sucesso na sua aceitação pelo indivíduo que está com um problema específico de órgãos que necessitam ser transplantados no seu corpo. É uma área ainda de estudo, né, mas está tendo relativo sucesso nesse elemento aí. E por fim, nós temos a chamada clonagem, que é fazer cópias de um determinado tipo de planta ou um tipo de animal, de modo que ele tenha uma permanência, né, em um processo de aumento de produção, quando ele tem um interesse humano, né? E tudo aí na biotecnologia está respaldado no interesse humano. E essa clonagem então permite fazer várias cópias, né, de forma mais rápida, né, de um determinado indivíduo, para atender determinados casos particulares que venha deixar, vamos dizer, a produção mais expressiva e, consequentemente, aumentar os lucros aí com relação aos interesses que estão colocados. Está aí, vamos dizer, uma pauta, né, de todo um leque que você vai obter dentro da área da biotecnologia. A partir daí nós vamos mergulhar nos próximos blocos em aulas moduladas, no sentido de ter textos com palavras suprimidas que vão lhe dar condição de você ter uma atenção especial, tá, para tentar identificar essas palavras que foram suprimidas, e o seu caso agora é tentar completá-las da melhor forma possível, fazendo várias revisões para ajudar no seu domínio dessa área. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta.